Bom dia, irmãos. Paz esteja convosco. Para quem ainda não me conhece, me chamo Eleni e vim passar aqui hoje para falar um pouquinho para você a respeito da palavra de Deus, com certeza, e é o nosso devocional que vamos fazer hoje. O devocional está lá em Êxodo, como a gente já iniciou em novembro, o Gênesis novamente, e já estamos em Êxodo. Só que eu não fiz vídeo nenhum. A minha ideia de agora é tentar, pelo menos, achar um tempinho de fazer um devocional aqui por dia, nem que seja breve, para que a gente possa acompanhar a palavra de Deus juntos. O Senhor vinha falar ao nosso coração nesta manhã. Agora eu não sei, na verdade, o horário, mas é pela manhã, deve ser umas 10 horas da manhã. Para você que talvez esteja acordando agora, vai ser de bênção para você, como é para mim. Então vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou pegar aqui a Bíblia. Ó, a minha Bíblia é essa. Eu acho que já mostrei ontem no devocional. Tá até com o meu nomezinho aqui. Essa é a Bíblia da mulher. Eu tenho outra Bíblia também. Mas eu gosto dessa aqui, porque as letras são maiores. E a gente chega a uma certa idade que a gente não enxerga quase nada, ainda estando de óculos ainda. Então eu vou abrir aqui em Gênesis, Êxodo. Êxodo, nós lemos ontem, não me recordo, parece que foi o 17, né? É que eu leio com meu marido 2 capítulos diários, sabe? Então nós lemos o 17 e 18, acho que hoje nós vamos pegar, desculpa, o 19. Então tá aqui o 19, ó, são quantos versículos do 19? São 25 versículos, mas ó, eu já li com meu marido o 19 e o 20, mas eu quero passar aqui com você, quero ficar um tempinho com você, conversando um pouquinho, a gente vai ler a Bíblia junto, para você que não tem uma Bíblia em casa, você vai acompanhar, se você tiver no seu celular, você vai acompanhar também. Então vamos ler ali, o versículo 1. Diz assim, ó, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No terceiro mês, a saída do filho de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Revidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam ali. Pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor subiu e chamou, e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Versículo 4. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Glória a Deus. Esse versículo aqui, o versículo 5, ele é muito importante, né? Olha o que Deus fala para Moisés. Se você ouvir a minha voz e se você guardar a minha aliança, o meu mandamento, aqui ele está falando para nós. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, o que é a voz do Senhor? São pessoas falando palavras ao vento? Não, é a Bíblia Sagrada. E ele também pode usar alguém também como um instrumento valioso para falar com você. Mas hoje ele está falando pela palavra para você. Se você está assim, se sentindo desmotivado e dizendo assim, poxa, eu estou sozinho, não tenho ninguém para conversar, ninguém me procura, ninguém está a fim de me dar atenção. Olha aqui a atenção que o Senhor está dando para você. É a palavra que está falando para você aqui, ó. Se você ouvir a voz do Senhor, que é essa Bíblia aqui que nós estamos lendo, ele está falando com você. E se você guardar o que está escrito aqui, os mandamentos do Senhor, que ele manda que nós venhamos a fazer a sua obra, né? Então você será a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então você aí pensando, poxa, eu estou tão sozinho, nada acontece na minha vida. Eu acho que eu já falei algumas vezes em alguns vídeos para você. Olha, Deus tem seus meios para cuidar de nós, assim como cuidou do povo do Egito.
assim como ele manifestou os seus poderes e prodígios para com todo o pessoal, toda aquela população, que eram milhares de milhares, ele fez algo sobrenatural para que ele saísse do Egito e para então chegar à tão sonhada terra prometida que é a Canaã. Como nós já sabemos, essas palavras que tem aqui na Bíblia, elas já são muito antigas, já é notório para qualquer um saber o que Deus fez, os milagres que ele fez. E você, que conforme te falei, você que está aí se sentindo sozinho, olha, se você buscar a palavra de Deus, você vai ver que você não está sozinho. Ontem nós falamos o nosso devocional, que quando Deus mandou para Josué guerrear, Moisés falou para Josué guerrear, o Senhor estaria com ele. Tanto é que Moisés ficou tão cansado de mãos, porque ele tinha que estar com as mãos estendidas, para que o milagre do Senhor acontecesse. E ele cansou, as suas mãos eram pesadas. Os seus irmãos, os dois irmãos, Ur e Arão, seguraram seus braços, seguraram para que ele continuasse com as mãos levantadas para que vencessem a guerra. E hoje não é diferente, né? Você pode até se encontrar sozinho, pensando que está sozinho, mas lembre-se, tem alguém orando por você, tem alguém clamando por você. É para você, neste momento, sair desse teu conforto aí, ó, desse teu materialismo, sair desse teu momento de você querer ficar aí, cabisbaixo, triste, desanimado. Olha, levanta a cabeça, porque o Senhor está dizendo aqui para você, ó, se você diligente ouvir a voz do Senhor, e Ele está falando com você, e guardar os mandamentos do Senhor, Ele então será o nosso Deus. Seremos a propriedade peculiar do Senhor. Quer coisa melhor? Quer coisa melhor que isso? Então vamos continuar. Versículo 5, né? Agora vamos para o versículo 6, porque esse aqui, o que nós estamos fazendo aqui, é o nosso devocional. E vós me sereis reinos e sacerdotes, nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Viu só? Que maravilha que Deus manda falar para nós agora. Então veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Versículo 8. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés, versículo 9, e disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça, creiam em ti. Não, versículo 9, vou repetir novamente que eu me enganei aqui na leitura. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor, as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Viu? Não é somente ficar achando que vamos ganhar algo do Senhor, mas nós temos que nos limpar. Nós ganharemos algo do Senhor, claro. Tudo aqui na terra é tudo, como diz ele, é tudo dele. Ali no versículo 5 nós vimos ali, toda a terra é minha. Então, devemos nos purificar, né? Porque tudo é dele. E ele quer que sejamos puros. Ele quer que nós sejamos propriedade dele. Olha que lindo. O versículo 11. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Aqui, na Bíblia, ele está falando do povo de Israel. Eu estou levando algumas passagens para os nossos tempos atuais. Versículo 12. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte. Nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. 13. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado
flechado, quer seja animal, seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Aqui eu começo a entender que a gente não deve tomar nenhuma atitude precipitada. Se você está com algum problema aí, alguma questão, seja de qual tipo for a tua questão, que eu não sei, mas cada um de nós passamos. Não seja precipitado. Não tome atitude antes do tempo. O Senhor está mandando você orar, você buscar e esperar nele, porque tudo é dele e é tudo no tempo dele. Versículo 13. Aliás, já lemos o 13, né? Não, eu vou ler novamente. Se eu não li, vamos ler agora. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Versículo 14. Moisés, tendo descido ao monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Glória a Deus. Ali o povo obedeceu. Não que eles fossem totalmente obedientes, mas nessa hora eles lavaram suas vestes. 15. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Isso daí era um acordo lá no tempo deles. E 16. Ao amanhecer ao terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte canglor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. 17. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Sua fumaça subiu, com fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Glórias a Deus, ali foram 3 dias de busca. Eu não sei quantos dias você vai precisar de busca, mas se você tem alguma coisa que te atrapalha espiritualmente, peça para o Senhor para que Ele retire esse desejo, porque nada mais é que o desejo da carne. Porque você precisa lavar as suas vestes. Você precisa estar limpo, purificado, santificado, para que então as ordenanças do Senhor venham sobre tua vida. Não que Ele esteja cobrando algo de você, não que Ele esteja querendo que você seja obrigado a fazer algo para você conseguir tal coisa. Mas é tão maravilhoso quando a gente busca em Deus a maneira que a gente está. A maneira que a gente está na presença de Deus, e você sabe que quando a gente está na presença de Deus, a presença de Deus é muito forte que você não consegue ficar ansioso. Olha, quer uma notícia boa? A ansiedade vai embora. Talvez você está aí ansioso porque orou, não se dedicou totalmente a pedir ou clamar ou fazer algo para o Senhor, talvez uma obediência, e você está aí reclamando. E pode ter certeza que se você estiver em obediência, as coisas se unem, se juntam. Essa ansiedade ela não consegue ficar, porque você está com as suas vestes limpas, purificadas. Vamos lá para o versículo 20, né? Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não pereçam. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e irão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassam o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós sabemos que Deus falava com Moisés, porque ele foi encarregado de libertar o povo de Israel. Aqui nós sabemos o quanto Deus falou com ele. Hoje, você pode ser um Moisés aqui, nos dias atuais. Talvez hoje Deus
tocou no teu coração, falou com você e você disse, isso é da minha mente. Deus falou algo para você, faça isso. Olha, se Deus falou algo, faça isso, mas o faça isso, esse faça isso são as coisas de Deus. Deus não vai chegar a dizer para você fazer algo obscuro. Deus não quer isso para você. Com certeza não foi Deus que falou. Agora, se ele falou, vai orar, vai clamar, cante louvores, fale com aquele teu vizinho, divulgue a palavra, seja alicerçado, ore pela madrugada, jejue uns 2, 3 dias. Isso é o Senhor falando com você. Perdoe mais. Talvez você está até com ansiedade ou com uma amargura no teu peito que não sai, porque você talvez tenha uma mágoa, algum problema espiritual ali, que o inimigo está te flechando, está alimentando aquilo ali, e isso faz mal para você. Então, meu irmão, minha irmã, esteja atento a ouvir a voz de Deus. Esteja atento. Busque mais a Ele. Centre mais na presença dEle. Deseje mais a presença dEle. E diz a palavra do Senhor que devemos buscar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que grande versículo poderoso é esse. E se você não tem costume de ler a palavra, leia a palavra. Amanhã, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir, estaremos com mais um devocional para a glória do Senhor. Então, terminamos por aqui, irmãos. Que Deus abençoe a tua vida e confia no Senhor, se alegra no Senhor. Hoje é dia de alegria, de regozijar. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.